Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos, sejam muito bem-vindos hoje ao nosso papo especial sobre o filme Caminho da Superação com a Denise, querida peregrina. Já vimos o filme, já conhecemos as histórias emocionantes dos peregrinos que estão nesse filme e a gente quer compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre o filme e também sobre a nossa experiência pessoal de ir nos caminhos de Santiago. A Denise e eu que já percorremos caminhos de Santiago de Compostela sozinhas. Então, quero muito conhecer a história dessa peregrina. E uma novidade, o pessoal da produção do filme nos autorizou a sortear um ingresso do filme para você ver o filme Caminho da Superação aí no conforto da sua casa para conhecer essa história do caminho francês de Santiago. Vamos ver se a Denise já chegou. Tá carregando. Agora sim. Entrei! Aê! Tudo bem, querida? Tudo, e você? Tudo jóia! Ai, muito bom esse nosso encontro virtual para saber as histórias peregrinas aí, uma da outra, e também para a gente comentar um pouquinho do filme, né? Como é que foi a tua assim, experiência com o filme, Denise? Conta um pouquinho para nós. Primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você. A gente até hoje não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas legal, por live já tá bom. Então, bom, vamos falar do filme. Sim. Eu adorei o filme, achei super inspirador, um filme bem emocionante, ele é perfeito. Ah, oi, Musa! Linda você! Ele é perfeito para quem está se preparando para o caminho, né? Ele dá uma boa dimensão do que ele é muito bonito. A fotografia eu achei linda. O filme foi filmado na primavera, então ele tem uma paisagem muito diferente da que eu visualizei, porque eu já fui no outono, bem no finalzinho. Então eu olhei as paisagens e eu falei, uau, que espetáculo! E lindas as cenas com drone, né, Denise? Nossa, lindas, dá para ter uma dimensão da imensidão, né, do caminho francês. Exatamente. Não, eles têm umas tomadas bem emocionantes. Eu achei muito gostoso, eu adorei. Achei que tá muito bem feito. Bom, ali qual filme? É o Caminho da Superação. Isso. E assim, gente, para quem ainda não viu, né, ele foi lançado semana passada. Dá para ver direto no site caminhodasuperação.com.br, mas nós vamos sortear um ingresso no final aqui da live. Quem quiser, então, fica atento que nós vamos fazer uma perguntinha no final, inclusive sobre o filme, né? A gente vai falar um pouquinho da nossa opinião, mas também sobre o filme que foi, então, nos 800 quilômetros do caminho francês, né, Denise? Foram 6 peregrinos, que é bem um documentário, mostra bem o dia a dia, a convivência, as dificuldades, as paisagens lindas, como a Denise falou. E o que você tinha comentado, né, Denise, reflete muito a solidariedade do Caminho de Santiago, né? Exatamente. Reflete a solidariedade. Bom, ele é um documentário, então, assim, é vida real mesmo. Pelo filme, por que é vida real? As pessoas têm uma ideia de quem vai fazer o Caminho de Santiago é um cara atlético, uma pessoa super jovem, tal, que está na flor da idade. Só que a realidade não é bem essa. A maioria das pessoas que fazem o caminho já tem
bem mais de 60 anos. É muito comum você ver pessoas bem mais velhas fazendo caminho. E o documentário mostra isso, mostra a superação dessas pessoas dentro desse caminho tão inspirador, né? Mostra essa questão de você não estar sozinho nunca. Se você quiser estar sozinho, você estará. Se não, você vai ter sempre uma companhia. Você pode caminhar com alguém. Se você precisar de ajuda, certamente alguém vai te ajudar. Então, por isso que eu acho que ele é muito vida real, assim. Ele é um filme que mostra exatamente como que as coisas acontecem por lá. E também como o caminho pode ser transformador e eu diria até curativo, né, Denise? Tem umas histórias, a gente não vai falar muito para não dar spoiler, mas enfim, é bem como a Denise falou, bem vida real, bem o dia a dia. E claro, né, com uma bela edição mostrando os melhores momentos. Então, fica a nossa dica para quem está se preparando e para quem também está com saudade do caminho. É lição de casa para quem está se preparando. Mas, Denise, outra ideia do nosso papo é justamente a gente também falar sobre as nossas experiências, nós que fomos sozinhas, né, para o Caminho de Santiago. E eu adoraria conhecer a tua história, como é que o Caminho de Santiago chegou na tua vida, como foi a tua primeira jornada. Bom, eu não sei ao certo quando que eu tive a ideia de fazer o Caminho de Santiago, quando que isso passou pela minha cabeça. Foi algo que parece que sempre esteve ali, sabe? E aí, em 2015, eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu fui em umas palestras, em uma palestra, aliás, e eu comecei meio que a me inteirar desse assunto, mas eu não tinha muito, um prazo definido. Eu trabalhava demais, eu não tinha muito tempo. Se eu tirasse 20 dias de férias já era incrível, nunca. E eu achava que eu precisava, eu achava na minha cabeça que eu tinha que ter muitos dias para fazer o caminho, que isso era mandatória, total desinformação. Aí chegou uma crise de 2015 e eu fui desligada, né? Meu cargo foi extinto e no exato momento que isso aconteceu, no mesmíssimo segundo, eu falei, eu vou fazer o Caminho de Santiago. E aí, um mês e meio depois, eu estava em Saint-Jean, começando o caminho. Foi assim, bem maluco. Relâmpago! A minha bota mal estava maciada. Eu saí dali, já fui comprar uma bota, já saí de bota. Foi assim, foi uma loucura. Ai, que incrível! E aí, quando eu estava no caminho, eu comecei a pensar em todas essas crenças que a gente tem. Ai, eu preciso ter muitos dias. Ai, e se isso, ai, se aquilo. Tudo isso que as pessoas sempre falam e vão adiando essa realização desse sonho, eu percebi que, na verdade, elas não são assim. E aí lá mesmo eu falei, putz, cara, eu vou criar um blog para falar para as pessoas que, se você tem 20 dias, você faz, se você tem 15 dias, você faz. Se você precisar pegar um ônibus, você pega. Se você precisar despachar sua mochila, você despacha. E, tipo, tudo aquilo que eu imaginei não era nada daquilo. Então, essa foi a minha história. Já tem gente perguntando sobre o documentário. É Caminho da Superação, o documentário, e a Andrea vai sortear um ingresso no final. Então, fique atento ao nosso papo aqui. Hein? Fiquem muito atentos, que vamos fazer uma perguntinha. E quem quiser mais informações, depois assistir o filme direto no site caminhodasuperação.com.br. Isso mesmo. E você, Andréa, como que você foi parar no caminho? Menina, a tua história foi mais rápida que a minha, porque eu também foi algo assim rápido, mas você foi mais The Flash do que eu. Eu, assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Caminho de Santiago foi realmente com os livros, né, do Paulo Coelho, lá na adolescência, que assim, interessante, quem sabe um dia, aquela coisa muito distante. Depois disso, eu vi alguma reportagem, vi
né, alguma entrevista, e assim, isso ficou meio adormecido em mim, até que eu falei com dois amigos meus que tinham recém chegado do caminho, e aí eu realmente assim senti o brilho no olho do peregrino, sabe? De me contar aquilo, ai, com uma emoção de ter chegado há pouco tempo. Então, foram dois amigos de Porto Alegre, o Érico e a Ana Cláudia. E, gente, depois disso, assim, me deu um, sabe, eu tenho que ir, né? É agora, realmente o chamado se concretizou. E uns meses depois, eu trabalho como jornalista. Uns meses depois veio um trabalho como freelancer, assim, que era a grana da viagem. E aí, em seguidinha, comprei a passagem. Eu também fui no outono, como você. Eu fui. O Uhum. meu primeiro dia no Caminho de Santiago, atravessando os Pirineus, foi dia 23 de setembro de 2014. E o meu desafio na época era me desligar do trabalho, do dia a dia, relaxar, que as coisas iriam fluir sem mim, né? Porque eu fazia na época um jornal de bairro em Porto Alegre, do bairro Petrópolis. E, enfim, deixei uma equipe, né, para tocar o jornal era mensal, e realmente a minha primeira, assim, meu primeiro desafio foi me desconectar, confiar que tudo fluiria sem a minha presença. E, O gente, mundo não ia acabar. exato. A pessoa tem um ladinho assim, controladora, centralizadora, às vezes, sabe? Mas isso, nossa, chegou um ponto do caminho que eu realmente consegui me desconectar, mergulhei na experiência da peregrinação. E eu não sei se você sentiu isso, Denise, mas tem um ponto realmente que a gente sente mais assim, acho que uma entrega, uma presença maior, a mente parece que se aquieta mais, o É, corpo já não está com tantas dores e ai, como, né? A gente já meio que se adaptou. Então, nossa, aí realmente para mim foi além da minha expectativa, sabe? Foi incrível mesmo, foi transformador. Foi com você foi e parecido? foi parecido. Eu acho que assim, quando você vence aquele começo que a mochila para de ser um trambolho, porque o primeiro dia você fala, foi a pior decisão da minha vida. Primeiro porque você tem que encarar os Pirineus, né? Não é tarefa fácil, você tem que encarar aquela montanha no seu primeiro dia, que você não está acostumado com a rotina, que você não está acostumado com aquilo tudo. Aí no primeiro dia você fala, que ideia de jirico. Aí depois passa o primeiro dia, você sobrevive às dores, pelo menos comigo foi assim. Aí o segundo dia a mochila ainda incomoda, tal. Aí cada dia que passa, tudo vai se acalmando, assim. A mochila já não pesa tanto, ela já começa a fazer parte do seu corpo e tudo vai caminhando, tudo vai dando certo. Não é um caminho sem dor, mas a gente aprende com essas dores e isso é muito importante. Você aprende a se desafiar, isso aparece bem no filme, né? Você vê que você pode, você só precisa querer. Tudo aquilo que você vai passar, você consegue, por mais incrível que pareça. E sempre vai aparecer uma ajuda. Essa é outra lição do caminho para mim. Nas piores dores, nos piores momentos, aparecia um ser de luz, alguma coisa que me ajudava. Então, cara, foi demais. Só alguém aqui perguntou sobre neve. Eu comecei em 20 de outubro. Quando eu passei pelo Sebreiro, uma semana depois nevou. Então eu quase peguei neve. Eu peguei muita neblina, neblina de não enxergar nada nos Pirineus. E acho que você não pegou, né, André? Eu acho que eu já vi umas fotos suas lindas dos Pirineus.
Os Pirineus, nossa, isso é outra coisa. Para quem planeja fazer o caminho francês, nossa, Pirineus é imperdível, né, Denise? Porque tem pessoas que às vezes, eu não tenho tempo de fazer todo o percurso. Ai, os Pirineus é imperdível. Tem pessoas que eu já ouvi assim relato que fez os Pirineus ali os primeiros dias, depois pulou um trecho, já que não tinha tanto tempo, e seguiu mais adiante, mais perto de Santiago. Então, para quem está planejando, né, claro, o ideal seria fazer todo o caminho, mas se não for É, possível, eu considero os Pirineus imperdíveis, né, a travessia incrível. Esse meu dia foi dia 23 de setembro e eu peguei assim um pouquinho de névoa, né? Então, nossa, deu para tirar várias fotos, assim, deu para se sentir no meio das nuvens. Nossa, é um sentimento é isso, de superação, né? Desde o é, primeiro dia é o caminho da superação. é. E eu não sei se você fez direto os 27 quilômetros no primeiro dia, ou se Eu você ficou fiz. em Orison, porque Não, eu fiz eu direto. fiz direto também. E aí eu fico pensando, nossa, da próxima vez eu quero ter a experiência de ficar em Orison. Não sei se, né, vocês sabem, mas é um refúgio que tem logo depois de Saint-Jean, para cortar esse primeiro dia dos 27 quilômetros, né, para ficar um pouquinho mais leve esse primeiro dia, né? É. É, Eu acho que ele é lindo, né? Ele fica num lugar espetacular. Eu preciso muito voltar para os Pirineus, porque, como eu falei, eu não vi nada, só tinha névoa, névoa a ponto de. E eu falei, gente, que sorte, né? Tudo bem. é uma bela desculpa É, para voltar, Denise. Quando me acontece é uma isso, boa eu penso, desculpa. não, por isso que eu vou ter que voltar, né? Fazer o quê? É uma boa desculpa. Mas ainda assim foi muito legal. Foi uma experiência completamente diferente. É, assim, tinha tanta névoa, tanta neblina, que eu sabia que eu estava cercada por algum animal, cabra, vaca, sei lá o quê, porque eu ouvia o sininho delas balançando, mas eu não via nada. No meio do caminho, de repente, apareceu um porco na minha frente. Mas o que esse porco tá fazendo aqui, gente? Pensei que era Onde uma, surgiu isso, meu pensei Deus que do era uma céu? ovelha. Onde surgiu isso? Que coisa esquisita. Então, assim, coisas muito engraçadas aconteceram comigo a ponto de eu fiz o tempo recorde, assim, porque se eu parasse para ficar observando qualquer coisa, eu morria de frio. Então, essa foi a minha experiência nos Pirineus, e apesar de tudo, eu achei linda, eu fiquei encantada, achei o máximo, super recomendo mesmo que as pessoas façam desde os Pirineus, mesmo que sofrido. Ai, vale muito. E isso que também que você comentou, Denise, de que existe a dor, né? Eu acredito muito assim que existe sim superação, com certeza, mas a dor, aí tem que ter um certo cuidado, né, de se escutar, de ouvir o nosso corpo. É uma dor que, de repente, né, ok, é uma dor muscular, é uma dificuldade, uma exaustão, ou é algo que pode ser uma lesão, né, que daqui a pouco a gente pode insistir, insistir, insistir e virar uma lesão permanente, né? Isso É, eu tenho, assim, um cuidado muito grande, porque quando eu fui pro meu primeiro caminho, pro caminho francês, eu tinha me recuperado de uma hérnia na coluna. E então eu fugi da cirurgia, eu fiz um ano inteiro assim de fisioterapia, 3 vezes por semana, fiz acupuntura, fiz osteopatia, me cuidei, musculação, academia, e aí fugi da cirurgia porque realmente eu fiquei melhor, mas para fazer o caminho eu tive que tomar muitos cuidados, né, para não, enfim, para não ter uma crise de dor na lombar por conta de ter exagerado e daqui a pouco acabar com o meu sonho no meio é, do caminho. Então, enfim, não tive nenhum problema na coluna, mas tive problema no tornozelo. Um dia eu tive febre.
Então, assim, foi tudo. Eu tentei muito, assim, ver o caminho do meio para que eu não me visse daqui a pouco impedida de continuar. E eu não sei com você como é que foi isso, como é que foi a tua adaptação, né, do teu corpo, as dificuldades, as bolhas. Eu tive algumas, mas até que foi bem. Se eu não me engano, foram 4 bolhas. Ah, lembrei de uma coisa de bolha também, vou falar depois. É, bom, eu também, assim, já tive bastante histórico de problema na coluna, tudo. Quando eu decidi fazer o caminho, eu fazia bastante exercício físico, treino muscular, então eu não me preparei exclusivamente para o caminho. Eu já tinha um certo condicionamento muscular, que é o muito importante. Aí eu só intensifiquei um pouco o treino nesse período para fortalecer mais ainda a coluna, porque eu já tinha um histórico de problema na coluna. Ah, você também! E ombro também, você vê quanta coisa? Olha! Ombro, essas coisas, essa parte do corpo que é mais castigada, né? E aí eu não tive nenhuma dor nesse lugar, apareceu uma dor nova. Porque isso que é importante. O importante é você se conhecer e você saber, pelo menos do meu ponto de vista, você saber o que pode te fazer parar, o que vai te machucar e você já se prevenir. Provavelmente vai aparecer uma coisa nova que você não esperava, mas você tem que ter cuidado com o seu corpo. E para isso tem muitas alternativas no caminho. Se você sentir dor, você pode descansar um dia, 2 dias, você pode despachar sua mochila, você pode fazer uma etapa de ônibus e descansar. Enfim, você tem muitas alternativas. O importante é você ouvir o seu corpo, porque se você for além, você põe tudo a perder. Então, é um cuidado realmente que tem que ser feito, né? Quanto às bolhas, eu vou lembrar de uma história muito... Vou fazer um link com outra coisa. As pessoas, quando... Eu acho que eu vi até um comentário da Marina, do Mudei a Rota, sobre isso. Que é assim, às vezes as pessoas chegam para você e te falam para você ter cuidado com o caminho e ficam se intrometendo, te colocando medo, né? E aí, uma única vez no caminho, já era meio tarde e eu tava caminhando, eu sabia que eu ia chegar tarde, eu peguei uma rota que era um pouco maior, mas eu não queria passar pela rodovia. Aí eu não vi mais peregrinos, aí eu parei para uma senhorinha, falei assim, eu tô no caminho certo, né? Aí ela falou, você tá no caminho certo, mas vai rápido porque você vai chegar tarde e é muito perigoso. Aí eu levei aquele baque, assim, como é muito perigoso? Eu nunca tinha ouvido isso, ninguém me falar isso no caminho. E aí eu me deixei levar por essa história de muito perigoso que essa senhora me falou, e eu comecei a andar muito rápido, muito rápido. Eu falei, ai meu Deus, será que realmente é perigoso? Eu comecei a andar muito rápido, eu senti que o meu pé estava muito suado, eu senti que a minha meia estava roçando inadequadamente, e eu não parei, porque ela falou que era muito perigoso, e resultado, eu me enchi de bolha, e aquele dia fez um pôr do sol lindo, que eu nem parei para observar, porque era muito perigoso. E então, eu acho que essa é outra dica, assim, as pessoas às vezes elas não têm coragem de fazer as coisas, elas têm os medos delas, elas têm as neuras delas, não têm sonhos como os nossos, e elas ficam colocando caraminhola na cabeça da gente. Então, se alguém chegar e te falar uma coisa assim, não acredita, porque não tem perigo nenhum, nada vai te acontecer. Se você mora em qualquer cidade média, grande do Brasil, você está apto a andar com segurança em qualquer lugar, muito mais o caminho de Santiago, que é um lugar super seguro, com histórico baixíssimo ou inexistente de problemas de violência. Então, assim, porque eu encanei com a ideia dessa senhora, eu acabei me prejudicando. Eu fiquei dias com aquela bolha infernal no meu pé, que me atrasou, me causou dores por uma besteira. Eu deveria simplesmente ter falado valeu, graças e só. Essa é a mensagem.
Não, e olha, você falando isso, né, que cada um tem os seus medos, e falou dessa senhora, eu me lembrei de uma senhora que eu conheci, eu acho que eu já estava a menos de 100 quilômetros de Santiago, e era, enfim, numa zona rural, né, num vilarejo, poucas casas. E essa assim, eu parei num banco para descansar e essa senhora me perguntou, né, como é que estava sendo o caminho e tal, e me pediu, quando você chegar em Santiago, será que você pode, enfim, fazer uma oração em meu nome na catedral? Sim, posso fazer. Não, porque eu nunca fui, eu não conheço. Gente, ela morava a menos de 100 quilômetros de Santiago e não conhecia, né? Então, é bem isso. Acho que depende de cada um também tem os seus sonhos, os seus objetivos. Tem pessoas que não faz diferença, né? Não tem interesse em viajar, muito menos fazer a loucura de 800 quilômetros a pé, como nós. De atravessar um oceano. Exatamente, para passar trabalho. Pegar todas as suas economias. É, então, cada um tem o seu sonho, as suas vontades, né? Mas se a pessoa tem essa vontade, deixar de fazer, porque justamente outras pessoas têm essas crenças limitantes, esses medos, né? É realmente uma pena. Mas eu vou te dizer uma coisa, Denise. Eu normalmente digo, assim, eu já ouvi histórias sobre o Caminho de Santiago de algum furto, de algum assédio, né? A gente já teve, né, uma outra história assim de violência, mas realmente é algo muito raro. Mas o que eu digo sempre é isso. Eu sempre, os 5 caminhos, as 5 rotas diferentes que eu fiz, né, dos caminhos de Santiago, eu fui sozinha, mas eu também nunca me senti sozinha. E fui também aberta a conhecer peregrinos do mundo inteiro. Isso é maravilhoso para quem vai sozinho. Você acho que vai comprovar isso. Mas quem também quer ir em grupo, maravilhoso também. Mas eu sempre digo assim que é bom a gente estar atento, é bom a gente estar, né, atento, presente, porque também não é Isso. um mundo cor-de-rosa que só tem pessoas, enfim, a gente ainda está no mundo real, então não custa a gente cuidar, né, do nosso passaporte, cartão de crédito. Eu levava uma doleira para botar, né, por baixo da Uhum. roupa, com dinheiro, documento. Eu procurava caminhar em horários né, que tinha outros peregrinos também caminhando. Então, acho que alguns cuidados, assim, né, de ficar ligada, de ficar atenta, né? Não sei se É, você concorda. eu concordo totalmente. Eu levei uma bolsinha micro, assim, bem pequenininha, que eu não desgrudava dela nunca. Ali tinha a minha vida, que era o passaporte, cartão, dinheiro e celular. Ali eu nunca, eu ia para o banho com ela e eu dormia com ela embaixo do travesseiro. Era assim que funcionava. E eu percebi, assim, eu me choquei, na verdade, logo no começo do caminho, que as pessoas pegavam as mochilas, largavam, assim, na porta do restaurante e iam pro bar, iam comer, assim. E aí, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, o que aconteceu com esse povo que deixou esse monte de mochila aqui fora? E aí eu comecei a ver que, na verdade, as pessoas não têm esse sentimento que a gente tem de, meu Deus, vão me roubar, principalmente esse pessoal que mora na Noruega, ou então na Nova Zelândia, como o pessoal do filme. Então, assim, eles são super desapegados com essas coisas materiais, deixavam o celular carregando no albergue, iam jantar, assim, de boa, e eu no começo era super encanada com isso, nossa, eu vou esperar carregar meu celular para sair e tal, né? Aí lá no final eu comecei a relaxar também, sabe? Eu entrei nesse ritmo e eu comecei a relaxar também. Eu deixava o celular carregando, ia comer, voltava. Aí, como que num aviso, depois já no caminho de Finisterre, já não me lembro a cidade.
mas acho que foi no penúltimo dia. Sé, Eu em Sé. não foi em Sé, foi um dia, foi na noite anterior de Sé, Negreira, Negreira. Aham. foi Negreira. Aí eu saí para jantar, quando eu voltei, tinha um casal desesperado. Eles tinham deixado todo o dinheiro deles na jaqueta e a jaqueta deixou na cadeira e saiu também para dar um rolê. Quando voltou, não tinha nenhum centavo. Nossa, isso sim, hein? Isso sim. Então, esse Nossa. tipo de coisa você está sujeito a acontecer. Furtos, realmente você está sujeito a acontecer. Principalmente por isso, porque eu percebo muita gente desapegada, sem muito cuidado. Então, isso de fato acontece. Agora, assim, essas neuroses excessivas que, que as pessoas acham, o risco que as pessoas acham que a gente vai correr, quando a gente chega e fala, eu vou para o caminho de Santiago. Aí alguém fala, sozinha? Isso é muito perigoso. Então, isso não. Menos. Exato. E eu vi também, Denise, nossa, peregrinas caminhando sozinhas de tudo que é país, de tudo que é idade, né? Mais novas que eu, mais velhas que eu. Então, realmente nossa, é uma super oportunidade. Eu acho assim, né, para viajar sozinha, eu diria que é uma das rotas, né, dos roteiros mais seguros, né? Eu Porque, acho. nossa, e quem está no caminho de Santiago também, os peregrinos já têm uma outra visão. É como você falou, eu e você que estamos em São Paulo, daqui a pouco, só da gente, né, atravessar a rua aqui, estamos mais, né, em risco do que, nossa, no vilarejo no caminho de Santiago. Nossa. É, exatamente. Gente, Andréia, alguém perguntou se a gente levou spray de pimenta. olha, Não. eu não levei, mas eu levei os meus bastões de caminhada. Qualquer coisa, eu tinha os bastões de caminhada. Inclusive, tenho que dizer que um cachorro aconteceu dele meio que me cercar e eu achei que realmente ele vinha me atacar, ele ficou assim, me rodeando. E os meus bastões foram assim, meu escudo, sabe? Eu fiquei assim, me protegendo. E alguém me deu esses dias uma ideia que eu achei interessante de prender um apito na alça da mochila, né? Então, mas eu sei também de mulheres que viajam com spray de pimenta assim e que já precisaram usar, né? Inclusive, Eu acho que se isso vai te dar segurança, se é, você se sentir bem com isso, vai em frente. inclusive, Mas eu acho que os bastões, eles são fundamentais para a caminhada e para diversas outras funções. Se tem uma coisa que não pode abrir mão é bastão de caminhada, porque ele ajuda você com o cachorro. Se você achar que tem alguém estranho, você tem um bastão. Se você colocar ele entre duas beliches, ele vira um varal. É assim, gente, bastão é vida. é incrível mesmo, né? Eu não troco por nada. Nossa, ajuda muito. Inclusive, eu comecei a usar em virtude da minha coluna. Foi recomendação da minha físio. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para nós, obviamente fiquem à vontade. E eu estou muito curiosa para saber quem já fez o Caminho de Santiago, quem quer fazer. Não sei, Denise, quais os teus planos para o próximo caminho. Eu ia, em maio agora, acompanhar um grupo para o Caminho Português Central de Santiago, mas eu tô assim, ó, muito, muito curiosa pelo caminho a Via de la Plata e o caminho português da costa. Ai, assim, ó, só para falar dois, né? Porque a minha lista é grande. Não sei como é que está a tua lista, se está grande também. Antes, eu só quero responder aqui: o nome do filme é O Caminho da Superação. Olha, né, com essa história de pandemia, os planos ficaram muito complicados, né? Mas eu gostaria de gabaritar, assim, de fazer todos. Gabaritar é ótimo.
Vamos precisar de mais de uma vida para gabaritar, Denise. Então, é até difícil. Se eu tivesse que comprar uma passagem amanhã, eu acho que eu ia ficar num dilema tão grande. Eu sou muito curiosa com a Via da Plata. Eu não fiz o Caminho do Norte ainda, nem o Primitivo. Eu também sou muito curiosa com esses dois caminhos. Então, para te falar a verdade, eu ia deixar o destino decidir, sabe? Ah, quantos dias eu tenho? Então, para ver se eu conseguiria decidir, porque realmente é uma decisão bem difícil. E eu acho que quem ainda não fez nenhum caminho não consegue entender essa fascinação, porque eu também não consegui entender. Mas, assim, depois que você vai uma vez, aí, meu Deus do céu, você quer voltar sempre. Ah, é assim, né? É com a grande maioria dos peregrinos, sabe que eu já conheci uma peregrina que, fiz uma vez e ok. Mas a maioria dos peregrinos tem isso de que, nossa, o bichinho do caminho picou ali quando chegou em Santiago a primeira vez. E aí, bom, no meu caso, eu fiz 2 anos depois do primeiro caminho, eu fiz o caminho português central desde o Porto. Fui até Finisterre e Mochia também. E já que você falou do caminho do norte pela costa do Primitivo, Denise, nossa, recomendo muito, que é muito lindo, é muito diferente. É um relevo mais desafiador, super exigente, né, em termos de altimetria, mas é lindo demais para quem gosta de praia. Aquela coisa dos rochedos à beira-mar, os penhascos, no caminho do norte pela costa. Eu fiz até a bifurcação ali, onde tem para definir se continua pelo caminho do norte, pela costa, ou se pega o caminho primitivo. Segui pelo interior, pelo caminho primitivo e também, nossa, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, gente. Ó, a Renata tá Ah, eu acho os perguntando. dois demais. A Renata está perguntando qual é o Via de la Plata. É um que começa no sul da Espanha, em Andalucia, em Sevilha. Acho que tem outras cidades Filha. que começa também, né? Em torno de 1.000 quilômetros até Santiago de Compostela. E já ouvi dizer que é um caminho assim, digamos, que se recomenda para bicigrinos, para fazer de bike, porque ele é um pouquinho assim mais plano e só tem um porém, ele tem umas distâncias meio grandes entre albergues em alguns trechos, tipo 40 quilômetros entre um albergue e outro. Então, tem esse detalhe, mas deve ser lindo demais. Nossa. Eu acho também. E acaba completando, né? Porque os outros caminhos é sempre de leste a oeste, né? E esse é norte e sul, é bem diferente, é outro clima. Eu acho que deve ser fascinante também. Acho que todos são fascinantes, na verdade. É que cada um tem as suas características, né? Até um caminho mais É. monótono, eu acredito que tem, enfim, a sua função, né? Deixa eu te perguntar aqui, ó, o Jorge está falando, ele interrompeu o caminho dele em Burgos, e ele pretende fazer as mesetas de bike para ganhar tempo. Qual a opinião de vocês? Eu acho uma ótima ideia. O que que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Eu acho que cada um tem que fazer o seu caminho da forma que conseguir. Se você consegue fazer metade andando, metade de bike, metade faz uma parte esse ano, continua no outro, cara, é o seu caminho. Eu acho que É, você tem mais a que fazer, não importa como. É uma experiência que tem que ser vivenciada, que tem que aproveitar muitas vezes na vida. Então, vai fundo. Eu acho que você está certíssimo, Jorge. é exatamente isso, né, Denise? Cada um faz o seu caminho, cada um tem o seu caminho, cada um sabe dos seus limites. Então, nossa, concordo muito. Olha, a Aurora está perguntando qual caminho vocês recomendam para fazer por
né, pela primeira vez, não tenho preparação nenhuma. Eu te diria, Aurora, pelo menos as rotas que eu fiz, talvez para um primeiro caminho, o caminho francês é incrível, mas talvez, se é o seu primeiro e você não tem preparação nenhuma, talvez o caminho português, por ser um pouco mais plano. Mas também te digo que tem tempo para se preparar. Então, daqui a pouco é aproveitar esse momento para se preparar, né, Denise? Claro, claro. E mesmo se você quiser, não lembro o nome da pessoa que perguntou, Aurora. você pode, Aurora, você pode começar, você pode fazer o francês, mas não começar em Saint-Jean, você pode começar numa outra cidade. Você pode começar em Burgos, em Lyon, em Astorga, em Sarria, que são só 100 quilômetros. Aí tudo depende do seu tempo. Não se prenda a essa coisa de tem que começar em tal lugar. Não é necessário. A peregrinação começa na sua casa. Desde a Idade Média era assim, a pessoa saía na casa dela e começava a peregrinação. Então, não tem lugar. Eu acho que não tem lugar de começo. Começa onde você quiser, onde você puder. É, exatamente. Gente, eu tô tentando recuperar aqui as perguntas. Eu abri meu note aqui do Eu perdi um lado, monte por isso que eu também. tô aqui olhando assim. Porque tem algumas perguntas que a gente se passou aqui, ó. A Ju tá perguntando o que fazer se sair bolhas no pé. Ju, tem pessoas que usam Compeed, que é um curativo que tem lá na Europa, né, Denise? E pessoas que furam, né, com agulha e linha para deixar drenando ali a bolha. Mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado com a higiene, esterilizar. Não sei como é que foi com você, Denise, mas eu acabei usando o Compeed e, sinceramente, também não gostei muito. O melhor é evitar a bolha. O melhor é prevenir a bolha. Como é que foi com Evitar, você? não, sem dúvida evitar. O que eu fazia é que de manhã eu fazia toda aquela etapa de vaselina, não sei o quê, e eu passava micropore nas áreas de mais contato, no calcanhar, perto do dedinho, enfim, eu fazia isso e deu super certo. Aí aquela vez que apareceu a bolha, que a velhinha me atormentou as ideias, e aí apareceu a bolha, não tinha como, no dia seguinte eu estava terrível, eu caminhei lentamente, não, foi horrível. E aí eu cheguei numa cidade que tinha no albergue só eu e um senhor francês, o Lohan. O Lohan começou o caminho em Genebra. Nossa. Quando ele chegou no início do meu caminho, ele já tinha caminhado 1.000 quilômetros. Então ele era uma pessoa que conhecia um pouco de bolhas. Pouquinho. Então, aí quando ele me viu lá naquela dificuldade, ele se ofereceu para ajudar e ele furou a minha bolha. Ele pegou lá com a agulha, deixou drenando, a bolha era enorme, aí ele falou assim, a gente tinha muita dificuldade de se comunicar, eu não falo francês, evidentemente, mas aí eu entendi que ele estava me dizendo que a bolha estava muito grande, que ela precisava, que os drenos não seriam suficientes. Ele encheu de furo a minha bolha. A gente passou álcool antes, né, na agulha. Ele fez vários furos, espremeu a bolha assim com cuidado para ela não estourar, para ela drenar mesmo, para toda aquela água sair. Por incrível que pareça, não dói esse processo. E aí a partir daí aí foi melhorando, né? Mas assim, esse primeiro dia, segundo dia foi uma tortura. E Nossa. o Compid, assim, ele é tipo se você tiver uma bolinha pequenininha, eu acho que ele é ok, mas assim, a bolha nesse nível que eu tive, ela não foi suficiente, o Compid não. E olha que interessante que você falou. Você falou da vaselina. Eu, no meu caso, eu também usava micropore quando eu sentia que a pele ficava mais sensível, né? Que fica tipo uma segunda pele, uma proteção. Mas em vez de vaselina, eu prefiro usar talco. No meu caso, prefiro. E durante o dia, durante a caminhada, às vezes se eu noto, né, que a meia suou ali, troco de meia no meio do dia, né? Tiro um pouco. No meu caso, eu uso tênis. Eu não sei se você usa tênis ou bota.
Eu uso bota. Então é muito A isso. primeira vez me chocou um pouco a bota quando eu coloquei. Eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Mas aí de novo, como eu me conhecia, eu sabia que eu já tinha um longo histórico de torção de tornozelo, eu achei que bota seria a melhor escolha. Aí eu experimentei várias, até que eu encontrei uma que ela não era tão alta, que deu certo. E eu não me arrependo, achei que foi super bom. Mas você sabe que quando apareceu essa bolha, uma senhora lá no albergue me falou assim que era para usar álcool de romero, que é um negócio que só tem lá na Espanha, né? Ele é uma solução de álcool, e aí eu descobri que o romero é alecrim. Então é uma solução de álcool com alecrim e ele seca o pé também. Eu não sei explicar, gente. Ele não resseca, ele seca, o pé não sua. Que É um negócio bem estranho. interessante! Vou experimentar isso. E aí, como eu tava com bolha daqueles tamanho, né? Eu falei, não custa nada tentar, porque eu já tô com o pé nesse estado, né? E aí foi super legal. Aí eu abandonei a vaselina e só usava esse treco aí, esse álcool de romero. Olha, que interessante. É que assim, né, Andréia, para bolhas tem 1 milhão de receitas. Vicky Cada um tem. Vaporub, Vic usar Vaporub duas também, eu já ouvi. meias. Aham. Tem de tudo. É questão de experimentar e ver o que funciona para você, né? Isso é que eu sempre digo. Deixa eu só resgatar, tem uma pergunta aqui sobre custos. Não sei como é que foi com você, Denise, mas para mim, em torno de 30 euros por dia, dava tranquilo para comer e dormir. Se assim fosse necessário economizar, até daria para uns 20 euros por dia, né? Albergue público, cozinhar, comprar no supermercado, cozinhar em vez de ir em restaurante. Mas como eu de vez em quando gostava de pegar um quarto individual ou um quarto duplo também para dividir com alguém, às vezes ia no restaurante, né, comer um menu do peregrino, eu prefiro fazer o cálculo de 30 euros por dia. E tem pessoas que preferem, claro, mais conforto aí, 40, 50 euros, depende também de cada um. Como é que é o seu estilo? Eu também concordo, é de 30 euros para menos também comigo. Porque assim, quando eu fui, eu fiquei, eu acho que eu fiquei em uns 4 ou 5 albergues particulares. Eu fiquei basicamente o tempo todo nos públicos. Aí nos. Por quê? Na verdade, assim, eu me deixei me levar, assim, eu não fiz muito plano. E eu tinha essa ideia de ficar nos públicos, porque eu acho que tem esse espírito peregrino de quarto cheio, aí à noite o pessoal cozinha, então isso tudo barateia, porque muitos deles são por donativos, o que não quer dizer que você vai deixar umas moedinhas mirrada, né? Você vai pagar lá um valor que seja coerente, mas assim, o fato de você estar nesses lugares te possibilitam isso, te possibilita cozinhar, te possibilita economizar muito mais dinheiro. Agora, se você quiser conforto, se você não se adapta àquele caos do albergue público, porque sim, ele tem mais barulho, menos privacidade. Se você não se adapta a isso, aí você vai para um público, você vai ter bem mais conforto, mas você também tem um preço. E eu só fazia uma refeição por dia, basicamente, eu só jantava. Durante o dia eu comia um bocadilho, ou então, naquela época, hoje eu sou vegana, mas naquela época eu ainda comia ovo, então eu comia sempre uma tortilha, alguma coisa assim durante o dia, porque senão me dava muita preguiça de caminhar. Então era isso, um café da manhã básico, um lanche durante o dia, fruta, e à noite um jantar, que às vezes era no próprio albergue. Então isso tudo é super barato. Eu acho que desconheço um lugar na Europa que você gastaria tão pouco. Verdade, verdade. Até aqui no Brasil, né? Dependendo. Não, aqui é outra parada, aqui o negócio é bem mais caro mesmo. Olha, a Roberta está perguntando para quem tem 10 dias, né, de tempo, qual o caminho indicamos. Pensei em começar de Barcelos e fazer o português mesmo. Eu acho maravilhoso, Roberta. Sim, eu acho uma boa ideia. 10 dias no total? Isso. É.
Se você quiser fazer o francês, aí você teria que, sei lá, começar em Sarria. É que assim, eu sempre calculo o percurso e eu calculo sempre os dias de viagem, de ida, da volta e uma folguinha, porque se der algum problema você pode descansar. Então, eu acho que o português mesmo seria uma boa, então começar de Sarria no francês. E eu diria outra ideia, embora eu não conheça ainda, mas tem o caminho em inglês, que eu já vi né, relatos que é muito lindo o caminho e que são 90 quilômetros, começando de Ferrol ou de La Coruña, de Ferrol, né? acho que dá... De Ferrol, se eu não me engano, ele dá 120 se você começar de outro lugar. Tem que ser de Ferrol, porque senão você não ganha Compostela. E La Coruña é um pouco menos, né? Bom, isso de não ganhar Compostela... Mas é uma ótima opção, realmente, eu tinha esquecido, é uma ótima opção. E é um caminho completo, é um caminho que deve ter bem menos peregrinos. Também, perguntaram aqui também o que a gente acha de 2021, se nós brasileiros vamos poder fazer o caminho. Eu espero muitíssimo que sim. Esperamos, né, Denise? Esperamos, mas por enquanto vamos ter calma, muita calma nessa hora. A gente só pode, por enquanto, torcer, acompanhar as notícias. E é o que eu digo, é uma oportunidade que a gente tem, enquanto não podemos ir, da gente pesquisar, se preparar fisicamente. Tem muitos caminhos aqui no Brasil. Eu fiz uma série de lives com várias pessoas que criaram, que cuidam, que são, né, os cuidadores de vários caminhos aqui do Brasil, que zelam pelos caminhos, que coordenam, organizam. Gente, tem muita coisa. Tem... coisa boa. Eu já ouvi dizer que é em torno de uns 40 caminhos aqui no Brasil com uma infraestrutura para receber os peregrinos, caminhos de 200 quilômetros, de 80, tem o Caminho da Fé que tem vários ramais, com várias... Eu estava pesquisando sobre o Caminho da Fé, ele me parece muito bom. Eu tô louca para fazer o Caminho do Sol. Também, aqui pertinho, né, Denise? Deve ser incrível. Assim que eu me desenrolar aqui, eu quero fazer o Caminho do Sol justamente por isso, porque tá aqui pertinho da gente, é uma vergonha, acima de tudo. Sim! Além de ser... É verdade, é verdade. Denise, a gente está nos últimos minutos. Deixa eu fazer a pergunta pro pessoal, então, para ganharem o ingresso. Vai lá, manda. Boa sorte, gente. Gente, quem lembra sobre o filme Caminho da Superação, a história, que o filme conta a história de quantos peregrinos? Eu falei umas 2 vezes lá no início da live. Quem responder primeiro, então, sobre quantos peregrinos, quantas histórias o filme O Caminho da Superação fala. Aê, Renata! Aê, Renata! Depois eu te mando... A Renata tá ligeira! Depois eu te mando o código, então, por mensagem. Me manda um DM, só pra gente já ficar em contato. Eu te mando o código para você assistir o filme. E, gente, quem quiser assistir, é só acessar o site caminhodasuperação.com.br, que lá mesmo, né, super fácil de assistir. O ingresso tá R$14,90. Então, fica o nosso convite. Palavrinhas finais, Denise. Temos 2 minutos. Só para dizer que o Caminho do Sol é aqui em São Paulo, tá? Para alguém que perguntou. Renata, me manda por mensagem. Ele começa, acho que me manda por mensagem. Ele começa, privada. se eu não me engano, ele começa em Santana do Parnaíba. Se eu não me falha a memória. Enfim, ele termina em Águas de São Pedro e começa, se eu não me engano, em Santana do Parnaíba. E, gente, eu esqueci. Até vamos dizer, Denise, que quem ficou com dúvida e por acaso alguém que a gente não respondeu, nos procurem, nos mandem mensagem. Até se vocês quiserem direto por e-mail, caminhospelomundo@gmail.com. Quer deixar algum contato além do Instagram, Denise? Não,
Meu Instagram é isso, Santiago de Compostela Info, lá tem bastante informação para quem está se preparando para o caminho, e eu tenho um blog também, que é santiagodecompostelainfo.com, lá tem informações mais parrudas do que no Instagram, né? Informações mais complementares, eu diria. E aí, se você estiver se preparando, acessa lá. E que tem a ilustração mais linda, aquela aquarela do teu Linda, blog, né? é linda demais. Nossa! Ela foi feita por uma peregrina que eu conheci lá no caminho. Ai, chama Cibele Gomes. que O Instagram dela é lindo! Cibele Gomes. Que lindo! E, gente, e eu deixo o convite, então, para vocês conhecerem o meu YouTube, que lá tem muita entrevista. Tem também alguns vídeos que eu fiz de dicas práticas, diários de caminhada, nesses caminhos que eu percorri em Santiago, mas tem muita entrevista de caminhos pelo Brasil, tem podcasts com peregrinos. Inclusive, já vou aproveitar e já vou te convidar agora para você não ter como dizer não, para a gente fazer um podcast, Denise, uma hora dessas. Vamos! Para a gente conversar mais. Eu jamais diria não. Para a gente conversar mais. Com certeza. Vai ser um prazerzão. Gente, é que é um assunto tão legal. Muito, muito apaixonante. Nós somos muito suspeitas. Ai, Denise, muito obrigada. Obrigada pelo pessoal do filme Caminho da Superação, que a gente, né, fez essa parceria aí para divulgar o filme, para falar um pouquinho mais sobre os caminhos, compartilhar histórias peregrinas. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu quero agradecer a todo mundo que está aí presente, firme e forte até esse momento. E é isso aí, gente. Façam um caminho, não desanimem, não se deixem levar pelas ondas negativas. Isso aí, gente. Qualquer coisa, nos procurem e bons caminhos para todos nós. Exatamente. Buen camino. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijão, gente. Tchau.